Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje leremos Êxodo do capítulo 19 ao 21. Antes, vamos orar pedindo ao Deus das Escrituras para abrir o nosso entendimento para que nós possamos ser transformados pelo poder da sua palavra. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, te rendemos glória, te rendemos graça por este privilégio tão bendito que o Senhor tem nos dado de ler a sua palavra, que as Sagradas Escrituras possam, Senhor, ser verdadeiramente algo que mude a nossa vida, transforme o nosso caráter e mude o nosso viver para sempre, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo de número 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte o monte e subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo e disse: Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado. Eu, asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus, lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu e disse: O Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor:
O povo não poderá subir ao monte do Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra. Não te encurvarás e elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia e milagres aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os unidos da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vos tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantardes o teu buril, profaná-los-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo capítulo 21. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido,
nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los-ás do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se a andar fora do seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo em que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou sua serva com um pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é o seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme ao que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono o dinheiro, restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorneador e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Deus abençoe a sua vida abundantemente e parabéns para você que está lendo as Sagradas Escrituras todos os dias, aproximando-se cada vez mais de Cristo. Deus te abençoe, te faça prosperar em tudo quanto você fizer.